quero agradecer de todo o coração as bem-vindas que me foi dado aqui pelo pastor Mateus e por toda a equipe de pastores que estão aqui na plataforma, e também pela apresentação que o pastor José fez acerca de mim. Eu quero dedicar tudo isso a Deus, esse calor, esse carinho, esse afeto que o pastor Mateus expressa cada vez que a gente vem aqui. Eu acho que eu voltaria para o Brasil com a consciência pesada se eu não viesse aqui. Então, eu estou muito feliz de ver o pastor Mateus, o pastor José, que é um querido amigo de anos, e eu louvo a Deus por todos vocês que aqui estão, irmãos, amigos, conhecidos, que há tempo a gente não via. E hoje a gente pôde ver aqui. Eu quero convidar rapidamente para você abrir a sua Bíblia. O que importa é nós tomar as Escrituras Sagradas em Mateus capítulo 3. Queremos meditar num versículo bíblico, e Mateus e João também no capítulo 3. Mateus capítulo 3, todos acharam? Então diz assim o texto: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Em outras versões diz, porque está próximo o reino dos céus. Aqui na versão corrigida que eu tenho, diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ainda em João capítulo de número 3 e versículo de número 5, precisamente. Jesus respondeu, na verdade te digo, que qualquer que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque arrepender-se e nascer de novo. Esse é o nosso tema. Um momentinho mais, curve a sua cabeça. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta noite. Querido Pai, obrigado, porque estamos aqui, neste lugar santo, Senhor, juntamente com os teus santos que aqui estão, os teus eleitos, a quem o Senhor chamou e o capacitou para a obra do ministério. Abençoa agora a tua igreja, o teu povo, o teu corpo, a tua noiva, que aqui está, Senhor, se preparando para aquele grande e glorioso dia do Senhor. Nós te louvamos por isto, ó Pai. Permita que o amado Espírito Santo torne cada palavra vida divina, vida incriada, vida indissolúvel no espírito de cada irmão e irmã que aqui se encontra. Querido Cristo, que cada um possamos entender, não somente entender e receber a tua vida, mas viver Cristo no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento especial. Amém. Podeis assentar. Eu estava me esquecendo, foi me dado também um presente, um regalo, regalo em espanhol. Estou acostumado com o Uruguai, me perdoe. Nós estamos fazendo em todo o Uruguai 53 cruzadas evangelísticas muito grande, e agora após chegar aqui estamos indo para a Argentina, lá divisa com o Chile, em Chaco, e a gente está muito familiarizado com a língua espanhola, por isso eu falei a palavra regalo. Mas eu quero dizer que essa recordação eu não mereço. Eu ofereço ao meu Senhor Jesus, que se recebo alguma coisa, até mesmo essa bela apresentação que fizeram
de minha pessoa aqui, eu não sou nada, eu sou um miserável verme nas mãos de um grande Deus. E é isso que eu sou. Se recebo algo, eu ofereço a Ele. Ele é digno deste presente. Ele é digno dessa saudação de bem-vindos que me deram. A Cristo a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Povo de Deus, diga amém. Louvado seja o Senhor. Rapidamente, porque o horário passa depressa. E às vezes eu digo brincando que um dos grandes inimigos que eu tenho me parece ser o horário, o relógio. Mas eu procuro me deter dentro do horário. Eu não quero fazer como aquele pastor que foi a uma igreja visitar, e então o pastor disse: você tem 20 minutos para pregar. O pastor Mateus aqui me disse que eu tenho mais de 20 minutos. Eu já fiquei contente. Então ele começou a pregar, e passou os 20 minutos, ele não tinha ainda nem entrado na introdução do seu sermão. E ele pregou 60 minutos, ele pregou ele pregou 1h30, e ele já ia perto das 2 horas de pregação. E algumas pessoas estavam se levantando e indo embora, e outros estavam dormindo no culto, e depois se acordaram e foi embora também. Mas lá na última fileira ficou uma pessoa até o último da pregação. Até o pastor, o zelador da igreja, foi embora e deixou o pastor pregando, porque ele tinha muita vontade de pregar. Então, quando ele desceu do púlpito, ele foi parabenizar aquele irmão, porque persistiu e ficou até o final lhe ouvindo. E eu lhe parabenizo, disse o pregador daquela noite, pela sua perseverança de ficar até o fim, até que eu concluí o meu sermão. E ele disse: ora, pastor, me perdoe, eu não tive uma outra oportunidade a não ser ficar aqui, eu não tive uma outra chance a não ser ficar aqui lhe escutando, porque ele parou e rastou a língua e disse: eu sou um paralítico, e os que me trouxeram foram embora, e por isso eu tive que ficar aqui. Eu quero que isso não aconteça aqui, amém? Digo amém. Jesus, isso é para descontrair um pouco, por isso eu falei isto que certamente aconteceu. Amados, por que arrepender-se? E por que nascer de novo? Essas palavras são familiares da igreja ou não? É claro que são. Todo mundo fala, você precisa se arrepender. Todo mundo fala, você precisa aceitar Cristo como Salvador. E você precisa se batizar, você precisa ir à igreja, você precisa dar o seu dízimo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ir a um seminário, se você sente que tem uma chamada de Deus, você precisa fazer muita coisa. Cada dia você está aprendendo a fazer algo mais, e então você fica impactado com a necessidade de arrependimento, mas muitas vezes aceita Cristo e deixa ele engavetado no seu espírito. E quem comanda é sua alma, seu ego. Já percebeu que você tem um maior inimigo que não é o diabo, que é seu próprio ego? Você já parou para pensar nisto? O seu maior inimigo não é o diabo, é seu ego mesmo. Então, aqui nós vamos recordar alguma coisa. O plano de Deus é que você tenha Cristo no coração. Mas será só no coração? O que é o coração, afinal de contas? O coração é um órgão principal, vital do nosso corpo. Mas, psicologicamente falando, o que é o coração? Não de uma maneira biológica, mas psicologicamente falando, o coração, ele está formado de 4 partes. E há uma parte nobre do coração, é a consciência. A segunda parte é a mente. E a terceira é as emoções. E a quarta, que forma o nosso coração, é a nossa vontade própria, dogmática e birrenta.
E nós não queremos reconhecer isto, mas dá esses elementos dentro do nosso coração. Então, quando você diz, eu tenho Jesus no coração, eu fico pensando, será que ele está controlando sua consciência das obras mortas, da cauterização? Será que ele está controlando sua consciência de tudo aquilo que um dia a sua consciência ficou impura? Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 3 ou 2, não estou bem lembrado: eu sirvo Deus dos meus antepassados com uma consciência pura. Amados, eu quero entrar num assunto aqui rapidamente. Vamos dar uma lambida de olho nos primeiros capítulos da Bíblia para você entender. O projeto de Deus, quando criou o homem, que o homem expressasse a Deus e que o homem exercesse domínio nesta terra. Isso fala de governo, de reino. E que o homem se alimentasse de Deus. Deus, quando criou o homem, não deu uma lista de regras e de leis para o homem cumprir. Ele apenas advertiu o homem com respeito ao seu hábito de alimentar, com o seu regulamento alimentar. Qual seria? Porque isso dependeria do que ele seria, o alimento que ele comesse. É assim ou não é que está escrito? No começo, Deus cria o homem, põe no jardim. O que é que Deus disse? Comereis livremente de toda a árvore do jardim, mas se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás, certamente morrerás. Não foi uma advertência que Deus deu ao homem quando criou? Ele não deu muitas regras, não é, pastor Mateus? Ele deu apenas advertir o homem o que ele deveria comer. E tem tanta gente morrendo espiritualmente e morrendo fisicamente por causa do alimento que come. O alimento que a terra produz, come demasiadamente, cria problemas na sua saúde e morre a morte prematura, que ainda é outra questão principal que todos nós, como crentes, precisamos vencer, como Jesus venceu a morte prematura. Muitos crentes jovens partem desta terra dizendo: é a hora. Não é hora coisa nenhuma. Deus quer que todos nós vivamos como viveram os nossos patriarcas, farto em dias, velhos e abençoados, e poderosamente saudáveis. Mas aqui nós morremos pela boca, tanto pelo que comemos, pelo que liberamos. Muitas vezes estamos matando gente. Mas eu quero falar aqui rapidamente, como já disse a você, não sei se o tempo vai dar, mas se não der, tudo bem. Nós temos 4 caídas da humanidade. Não sei se vocês sabiam disso. 4 caídas. Todo mundo fala da primeira caída de Adão, no Jardim do Éden. Quando Deus deu essa advertência, eles não prestaram muito atenção no que Deus lhe falou. E nem porque Deus tinha ele criado para expressar Deus, exercer domínio, se alimentar de Deus e permitir Deus edificar suas vidas. Eles não prestaram muito atenção nisso. Então tivemos a primeira queda, todo mundo sabe, eles desobedeceram a Deus. O homem tem a sua primeira queda, e a primeira queda, ele cai da presença de Deus para a sua consciência. Como é lindo você olhar o Jardim do Éden, ver Deus falando com o homem, e ao crepúsculo de cada tarde, Deus entrando naquele belo jardim encantador e falando com o homem, falando com a sua mulher. A presença de Deus diz precisamente o capítulo 3, verso 8:
quando eles caíram da presença de Deus para a sua consciência, a consciência os acusou. E eles fugiram da presença de Deus. E ele e sua mulher, Adão e sua mulher, está escrito o texto, Adão e Eva se esconderam entre as árvores do jardim. Há um lugar por aqui para se esconder da presença de Deus. Por isso nós dissemos que essa primeira queda do homem foi caindo da presença de Deus. E como é linda a presença de Deus, me parece assim, que Deus não estava lá, Adão, como vamos fazer hoje as coisas aqui no jardim, como vamos governar a terra. Eu acho que a presença de Deus governava o homem de uma maneira maravilhosa. À medida que Deus se movia, o homem também se movia na mesma proporção que Deus se mexia, o homem também se mexia. Era a presença de Deus governando o homem como um imã. Você põe um poderoso imã aqui, um metal ali, e começa a arrastar aquele imã, e você vê que o metal acompanha o imã, não é assim? Então, esta é a presença divina. O homem andava na presença de Deus, era a Bíblia, era a bússola, era o que regulava o homem, era o que controlava o homem, e era o que ditava as coisas que o homem deveria fazer. Era a presença absoluta de Deus. Amém? Deus estava ali. Às vezes alguém me convida para ir almoçar numa casa de irmãos, e eu fico vendo como é verdade isso. A presença do marido, muitas vezes em casa, do esposo, ele está sentado, conversando, como se nada está acontecendo. A hora do almoço está passando, e a esposa aparece na porta para ver se precisam de algo. Ele não fala nada, ele só dá uma olhada à sua esposa, e ela já sabe que tem que servir a mesa. Ele não precisa fazer nada, falar nada. A presença do marido está ali presente. E você imagina a presença de Deus na sua vida lhe guiando, na minha vida nos guiando. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Queres a presença de Deus na sua vida? Amém? Mas o homem caiu da presença de Deus e caiu para a sua consciência. A partir desse momento que o homem cai da presença de Deus e se esconde e foge, havia um dispositivo que diz alguns teólogos e alguns cientistas até já ali, que se atreveram a dizer: onde está a consciência do ser humano? Nunca ouvimos falar de que existe tal coisa dentro do ser humano. Mas quando Adão cai da presença de Deus, ele teve vergonha. Não é assim que está escrito? Porque estava nu e se escondeu. O que foi isso que falou dentro dele? Era um dispositivo que tinha dentro dele, que se chama consciência. Ele precisava cair para que esse dispositivo fosse acionado. Você tem uma casa muito chique, muito bela, e você põe um alarme nela. Esse alarme, para quê? É anti-roubo. Se um ladrão entrar um dia na sua casa, esse alarme vai disparar. Mas se não entrar nenhum ladrão, esse alarme nunca vai disparar. Aí todos podem dizer que na sua casa não tem alarme, mas deixa o ladrão entrar para ver que o alarme está lá e vai disparar. Esta consciência dentro do ser humano é um tipo de um alarme. Quando o homem cai da presença de Deus, a consciência se manifestou com vergonha. Até hoje, essa consciência, de vez em quando, ela aparece na vida de alguns. O homem que rouba, ele tem vergonha de roubar. Não é verdade? Se ele
está trabalhando numa companhia e está roubando da companhia, ele tem vergonha que os seus empregados, que os seus colegas descubram que ele é um ladrão dentro da companhia. É assim ou não é? O homem que está traindo a sua mulher, ele tem vergonha de que a sua mulher venha descobrir que ele é um traidor da sua mulher. Não é assim a verdade? A consciência está trabalhando dentro do ser humano. Mas eu quero apressar o passo, porque o horário vai depressa também. O homem cai da consciência, que foi um dispositivo que Deus criou no homem quando ele criou o homem, quando ele formou o homem tanto é criado por Deus, como também é formado. Tanto você vai examinar o verbo bara no hebraico, e como também você vai examinar o verbo que Deus criou, que Deus fez, você vai descobrir que existe diferença entre o criar do nada e o fazer de algo que já existe. Quando fala de pó da terra, que o homem foi tomado, Deus está formando o homem, porque o pó já existe. Mas quando dentro desse pó Deus coloca espírito e alma, Ele está criando um ser diferente de todos os demais seres que existem, já criado por Deus. Um homem com a imagem de Deus e um ser tríplice, de espírito, alma e corpo. Mas esse homem cai da sua consciência. E agora sua consciência acaba por não falar mais com ele. E agora já estamos andando no capítulo de número 3 de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis. Quando o homem cai da presença de Deus, capítulo 3, verso 8. Quando o homem cai da consciência, você encontra Gênesis 4, verso 8 e 9. Você vê ali a história de Caim. Caim, ele convida ao seu irmão Abel para ir ao campo e mata o seu irmão Abel no campo. E vem Deus e pergunta: que fizeste, Caim, de teu irmão Abel? E sabe o que Caim disse? Eu não sei. Ele comete um suicídio e ele mente para o próprio Deus, como se nada estivesse acontecendo de grave. Sua consciência não lhe falava mais. Então temos aqui a segunda caída do homem, caindo da sua consciência. Quando a consciência fala, está bom, ainda é um governo maravilhoso. Vê a maneira que Deus tem para governar o homem. A primeira, qual? Sua presença. A segunda, quando o homem não quer nada com a presença de Deus, primeiro ele tem consciência. É um governo de Deus dentro de nós. Mas quando o homem cai da sua própria consciência, não tem mais esse segundo governo. E esse cai para o governo humano. E agora, Caim mente, Caim comete homicídio, como vocês veem na televisão. Quantos que aparecem falando e dando reportagens, dando preso e falando que se tivesse que fazer tudo de novo, matar sua avó de 88 anos, apunhalada em cima de uma cama por causa de umas poucas moedas, o camarada, o neto criado com coração, há poucos dias eu vi isso no Brasil, dizer que se tivesse que fazer, ele fazia de novo, com toda a frieza. Você vê, será que tem consciência? Não. Então o homem caiu da sua consciência. Isso é um problema sério. Quando você faz uma coisa errada e a sua consciência não lhe acusa de algo errado que você fez, você sabe o regulamento do estacionamento aqui da igreja, como falou o pastor Mateus, mas você coloca o seu carro no lugar indevido que deve ser colocado, e a sua consciência não fala nada com você, nem adverte você que é possível estar perturbando a saída de alguém.
Isso é um problema de consciência. E isso temos muito dentro da igreja, e fora da igreja nem se fala. Oh, amados, pare aí para pensar. Temos uma segunda queda. Eu disse que eu quero correr para chegar às 4 quedas. A terceira queda é quando o homem cai do governo humano que agora tem dentro dele. Porque ele caiu da sua consciência e ficou no governo humano. Qual é o governo humano que queremos nos referir? É Gênesis capítulo 6. Você vai ali e vai examinar todo Gênesis capítulo 6. Por que razão Deus mandou o dilúvio? Por que condição estava a terra? O que é que Deus diz no capítulo 6? Eis que me arrependo de haver criado o homem. E ele é carnal e o meu espírito não permanecerá nele para sempre. Então Deus está vendo que o homem que estava debaixo do governo humano agora caiu também. O governo humano não é fácil você ver. Há muitos de nós que ainda exercemos esse governo humano. Quando nascemos, estamos dentro da casa de nossos pais. Eles exercem o governo sobre nós. Seu governo é humano. Quando você cresce, você vai à escola, então os professores é o seu governo humano. Quando você vai ao quartel, você está debaixo da autoridade de um governo humano. Quando você mora num país, em qualquer país do mundo, você também está debaixo de um governo humano, de regras humanas daquele país, da constituição daquele país. Não é assim? E esse homem cai em Gênesis 6 do governo humano e não respeita mais nada. A terra se corrompe por completo, gente. Lê esse capítulo 6. Deus disse: eu vou matar todo mundo. Todos se corromperam, exceto Noé. E ele fala com Noé e seus filhos para que construam uma arca. Quando alguém cai, uma queda dessa, parece que Deus é tão misericordioso, parece não, é tão misericordioso que dá uma válvula de escape. A arca. Amém? Para ser salvo. E hoje a arca é Cristo para nós. Amém? E o homem cai deste governo humano. E a terra toda se corrompe. Alguns historiadores antigos, como Andrés Murai, e Nito Cheng, e outros tantos, Pepper, e Austin, e outros tantos escreveram dizendo que se corrompeu tanto que os filhos de Deus escolheram as filhas dos homens. E entraram nelas e geraram filhos, e nenhum prestou. Tornaram-se gigantes, famosos, brutais, selvagens. E quem eram esses filhos dos homens? Não vou entrar nesses detalhes com você aqui, porque esses homens, esses personagens que escreveram, eles afirmam categoricamente que esses filhos de Deus que fala na Bíblia eram os anjos caídos, que entraram nas mulheres e geraram filhos. Um dia desses me contaram uma história que me arrepiou o cabelo dos braços e os cabelos da cabeça ficaram em pé. Quando o homem chegou e disse: pastor, ore por mim, eu não sei o que eu vou fazer. A minha esposa não quer mais a mim. Eu amo ela. Ela sai de madrugada da minha cama e diz que vai a algum lugar que lhe dá prazer. E eu pensei que ela ia às boates. E eu vi um dia, eu me levantei logo atrás e saí, e ela se escondeu dentro de uma garagem da minha casa. E ali ela estava tendo relações sexuais. E ele disse: eu não sei. Eu cheguei para matá-la.
E eu ia matar o homem que estava com ela. Só que eu não vi ninguém. E ela dizia, não me perturbe. Tá bom demais. E aí falava essas coisas com ele. Quem era que estava tendo relações sexuais com a minha esposa? Disse ele. Fui conhecer a mulher, demoniada até os fios de cabelo, gente. Comecei a falar, ela se rolou para o chão, espumava a boca e ficou num delírio de loucura. Oh! E ela fez proeza naquele dia. Ela arrebentou um fio de arame farpado na minha frente, com toda a sua força. Meteu os seus braços e quebrou toda uma cadeira, com cadeira dessas fortes, voou os pedaços para o ar, como para meter medo em mim. Eu digo, que Satanás derrotado, vai, em nome de Jesus, vai. Eu disse para ela, demônio imundo, sai dessa mulher. E quando eu disse assim, ela foi de bico para o chão assim, e caiu e ficou como morta. Quando cheguei perto, o sangue escorria. Seu nariz, que ela bateu com o nariz no cimento do pátio da sua casa. E o homem ficou doido. Seu esposo, ela morreu? Morreu, pastor? Minha esposa morreu? Eu digo, não, ela não morreu. A alma ainda está nela. Eu disse, levanta, mulher, você está livre. E ela levantou, tonta, se sentou, pediu água para tomar e disse, nunca mais esse demônio vai entrar em você. E ela se converte e vai para a igreja servir o Senhor. Sabe o que é isso? Esse é o nosso Deus que pode fazer todas essas coisas, mesmo que uma pessoa esteja tremendamente comprometida com o diabo, porque não respeita o governo humano. Caiu do governo humano. Em Gênesis 6, Deus teve que mandar o dilúvio para corrigir o governo humano. E cai o governo humano. Sabe para onde? O governo humano cai e vai para que extremo? Para a rebelião de Satanás. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, 5 e 6, você encontra ali a pior de todas as quedas do ser humano. Então o homem cai da presença de Deus, cai da consciência, cai do governo humano para a rebelião de Satanás. Quando você encontra, depois do dilúvio, a arca se instala no monte de Ararat, quer dizer, em Armênia, naquele país. E ali os filhos de Noé se esparramam para cá e para lá. E um dos seus filhos, chamado Cã, gera Cuxi, e Cuxi gera Niroide. E ele sai da Armênia e vem para a terra de Sinar, que é a Babilônia, a antiga Babilônia. Alguns historiadores dizem que não existia a terra de Sinar. Claro que existia. Antes da Babilônia era Sinar. E agora, Nirode disse, já que estamos aqui, a ordem de Deus era povoar e encher a terra. Não vamos fazer isso. Nós vamos ficar todo mundo aqui. Nós vamos construir uma cidade aqui. E vamos construir uma torre aqui. E essa torre chegue até os céus. O que você acha disto? Acha que é uma coisa fantástica? É uma mente nobre que está se despertando, criativa, para o bem da humanidade? Não, gente, não se engane com isto. Porque em todas essas quedas Deus se interviu. E elas foram consecutivas. A queda da presença de Deus, Deus veio e falou com Adão e Eva. A queda da consciência, Deus veio e falou e corrigiu Caim. E a queda para o governo humano, Deus veio e mandou o dilúvio e salvou Noé. E essa queda, a quarta queda da raça humana, que cai para a rebelião de Satanás, Deus também teve que descer. Não deve descer, teve que descer. E corrigir
Niroide, que se tornou poderoso, diz o texto, e era caçador aos olhos do Senhor. E a palavra poderoso quer dizer marad no hebraico. E isso quer dizer que ele se tornou um afrontador de Deus. E quando estava construindo a torre para chegar até os céus, era uma disputa de autoridade. Quem manda nessa terra somos nós e não tu, Senhor. O diabo conseguiu fazer isso com a cabeça do homem. Quem manda aqui somos nós. Essa torre vai chegar nos céus e nós vamos dizer: a autoridade aqui não és tu, a autoridade aqui somos nós. E essa rebelião se tornou terrível em toda a terra. E desde esse tempo, da quarta queda da raça humana, a raça humana vem se arrastando debaixo da rebelião de Satanás e vivendo essa vida de rebelião. Muitas vezes dentro da igreja nós encontramos isto. Alguém com espírito muito rebelde. Não encontra? Eu acho que só lá no Brasil encontra. Aqui não, né, pastor? Não. Aqui nos Estados Unidos não. Mas eu quero dizer para você algo muito especial. Agora, o homem debaixo dessa rebelião de Satanás, passa-se todo esse tempo e chega o tempo da plenitude de Deus, que enviou o seu filho nascido de mulher, segundo a lei, e que vem o seu precursor na frente, dizendo em João 3,2, arrependei-vos. De que pecado? Você já parou para pensar nisso? Eu já confessei que eu roubava antes, agora não roubo mais. Eu já confessei que eu era isso, eu era aquilo, eu fumava, eu jogava, eu cometia adultério, e agora não faço nada disso. E você batiza e não sabe de que pecado ele tem que se arrepender. Esse pecado está dentro do ser humano, impregnado nas suas entranhas, a rebelião de Satanás. Ele precisa chegar e dizer, como João Batista disse, por que tinha que batizar nas águas do Rio Jordão? O conceito central de João Batista era as águas do batismo. E essas águas do batismo significavam as águas da morte. Você já ouviu falar isso? É muito bom se batizar, mas batismo fala de morte. Morte do ego, morte do velho homem, morte da velha natureza adâmica, sepultamento. É isso que fala o batismo. E agora, por isso João Batista falava, arrependei-vos e sejam batizados, porque o seu conceito central era as águas de batismo, sepultamento da velha criação, da velha natureza. E começou como? Começou no templo em Jerusalém, junto com os sacerdotes, o templo santo, junto com o povo santo, junto com a nação santa. Não, embora que ele fosse filho de sacerdote, ele não vestiu-se dos linhos finíssimos que os sacerdotes costumavam vestir. Ele não comia comida fina que os sacerdotes e comiam no sacrifício. Não, João Batista era um selvagem, vestia de pelos de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto. E estava pregando aonde? No deserto, não no templo santo. Era uma história diferente, você não acha, pastor Mateus? Ele pegou aquele homem e tirou fora do mundo religioso para fazer algo novo com ele e com a nação de Israel. E a Bíblia diz que dizia só os pobres necessitados. Não, Jerusalém era a elite maior do judaísmo. A Bíblia diz que descia o povo de Jerusalém. Da Judeia eram os empresários, o povão trabalhador da classe média. E quando fala o texto de João Batista, que era também os que
da circunvizinhança de Samaria e de toda a Judéia desciam para ser batizados, e da Galileia, no Rio Jordão. Que igreja tremenda João Batista fez pregando o batismo de arrependimento. Quando veio Cristo, e por isso fiz questão, e talvez não vai dar para nós falar, porque o Cornélio já inspirou. Já inspirou, né? Já. Mas Jesus disse algo a um chefe dos judeus, chamado Nicodemo, gente. Homem, doutor da lei, que estava apto para dar qualquer conselho religioso, espiritual a qualquer pessoa que necessitasse. Nicodemos. Mas um dia ele resolveu vir ter com Jesus de noite e perguntou: por que tu fazes esses sinais? Por que acontecem essas coisas contigo, mas não acontece com outros? Que Deus não está com ele. E ele queria saber algo mais. Ele parecia que estava querendo melhorar a sua religião naquele contato com Cristo. Muitas vezes é isso que nós queremos. Nós queremos melhorar alguns hábitos nossos, alguns costumes nossos, alguns conceitos nossos, quando queremos virar a Cristo. Mas Jesus veio para pôr fim a esta velha criação corrompida por Satanás e rebelde que está impregnada dentro de nós. Jesus veio para pôr fim. O conceito de Jesus não é o mesmo de João Batista das águas. O conceito central de Cristo é o Espírito. E por isso ele disse algo que Nicodemos entendeu: quem não nascer das águas, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer do Espírito tem a ver com o seu espírito humano. Quem não nascer do Espírito, palavra que começa com letra maiúscula, que fala do Espírito Santo. Quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos ficou apavorado no verso 4 e disse: como um homem sendo velho pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele queria entrar no ventre da mãe para nascer de novo. Ele tinha que entrar nas águas da morte e passar pela experiência no Espírito, regenerado com a vida divina, com a natureza divina, com a filiação divina. Isso caracteriza o seu DNA de ser um filho do reino, um filho de Deus. Essas três coisas: filiação divina, vida divina e natureza divina. Nicodemos não sabia nada disso. Nicodemos disse: Senhor, pode a gente entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus estava dizendo para ele no verso 6: quem é nascido da carne, todos nós sabemos isso, não é verdade? Quem é nascido da carne, é carne. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer para ele? Nicodemos, tu já nasceu do ventre da tua mãe. Tu nasceu carne. Se tu entrar de novo lá, vai nascer de novo, outra vez, vai seguir sendo carne, Nicodemos. Se tu entrar 10 vezes no ventre da mãe, 1000 vezes no ventre da tua mãe e sair de novo, você seguirá sendo carne, porque quem é nascido da carne é carne, Nicodemos. Mas quem é nascido do Espírito, letra maiúscula, do Espírito que regenera o seu espírito, quem é nascido do Espírito é Espírito, porque tem a vida de Cristo no seu espírito. E aqui está a necessidade: porque devemos nos arrepender e porque devemos nascer de novo. Em resumidas palavras, por causa do tempo. Mas não estou contente, você me deu, eu já passou e eu vejo que você está preocupado com o horário e o povo também. Vamos orar, gente. Outro dia falaremos mais, se me for permitido, pelo pastor Mateus. Amém. Teu coração é grande. Deus abençoe, querido. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, opera. Aleluia. No meu coração, põe a mão na altura do teu coração. Senhor, livra-me da rebelião de Satanás. Diga isso. Eu quero estar aqui nesta igreja servindo no Espírito. E não na rebelião de Satanás. Eu quero estar aqui te servindo com amor, com dedicação, como diz as Escrituras. Começa a falar com Deus.
Aleluia! Há um poder de Deus muito grande aqui, gente. O Espírito de Deus se move neste lugar. Recandalabasurianda. Hey, malai recandemi estelai. Oh, loami siriamasi candamasu. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quem invoca o teu nome será salvo, diz a tua palavra. Ensina-nos a invocar o teu nome com todo o coração. Há pessoas que estão decidindo-se por ti e querem viver Cristo na sua vida diária. Assim confirma, Senhor, esta bênção dos céus para a tua glória.